Olá, tudo bem com você? Meu nome é Márcia Doro, eu sou professora de português e eu trago para você hoje a continuação dos nossos estudos. Pode saber que existe o curso completo com a gramática toda e após cada assunto estudado, eu tenho uma musiquinha para memorizar. Então é muito mais fácil, muito mais simples você aprender assim. Isso você pode conseguir se entrar em contato comigo no privado. Podem procurar aí em todas as redes sociais, Márcia Doro, e você vai achar alguma coisa sobre mim. Eu já trabalho há muitos anos com língua portuguesa e com língua inglesa, mas agora o meu foco é o português, porque me incomoda muito o descaso que nós temos visto com a língua portuguesa. E atualmente eu me apaixonei por alguns países africanos que falam português e eu quero ajudá-los também nessa parte. Se você for empresário ou gostar de contribuir para coisas boas, para objetivos bons, também pode me procurar. O sujeito que nós vamos falar hoje, primeiro, é o sujeito apassivado. Tem gente que fala assim, nossa, nunca ouvi falar. Realmente não é muito falado, não. Ele é falado mais quando nós estudamos concordância. Então, o que acontece? Você se lembra do que é voz passiva e voz ativa? O sujeito apassivado, ele geralmente aparece com um si, com a partícula si. Então, se você tem, por exemplo, vendem-se casas, vendem-se casas. Esse sujeito é apassivado, porque na verdade, na ordem canônica, seria assim, as casas são vendidas. Esse aqui é como se estivesse funcionando como são. Casas são vendidas, isso se chama sujeito apassivado, porque o sujeito seria casas. Casas são vendidas. Se aqui, isso é muito bom eu falar, porque, apesar de nós não estarmos tratando de concordância, mas é bom vocês saberem que sempre que você estiver usando um verbo, nesse caso transitivo direto, e o complemento estiver no plural, como aqui está em casas, você é obrigado a usar o verbo no plural. Então você fala, vendem-se casas, fazem-se carretos, encomendam-se salgados. E um que é muito comum, que eu tenho visto aí, o pessoal da África que gosta de dar aulas particulares, eu já vi alguém falar, dá-se aulas. E esse é muito feio, porque imagina, principalmente se a aula for de português, aí o professor mandou fazer uma placa com eu, aí fica difícil, né, gente? Olha, dão-se aulas. O plural do verbo dar é dão, aula está no plural, então dão-se aulas de português, dão-se aulas grátis de caligrafia, dão-se aulas. Se fosse uma aula só, dá-se aula todo dia, dá-se aula. Mas dá-se aulas de jeito nenhum. Aí você está infringindo uma lei da gramática, que é a concordância. Concordar é o mesmo que combinar. Você combina as coisas, plural com plural, singular com singular. Em português, combinar geralmente é usado para outra coisa. Mas como eu gosto de me vestir bem, toda mulher gosta de estar bonita, né? Então, geralmente, a gente combina uma coisa com outra. Eu quero, por exemplo, que o meu batom combine com a minha roupa. Ou às vezes eu ponho um brinco igual a roupa. Então, é como se eu falasse assim, singular com singular, plural com plural. Tem que ser assim, um combinando com o outro. Às vezes há uma diferençazinha, há uma exceção, que é uma palavra que em português nós usamos muito porque a nossa língua é muito rica. Então há algumas interferências, ela é muito antiga e tudo mais. Então nós temos muitas influências que trazem fatos novos à língua. Mas o normal é singular com singular, plural com plural. Eu tenho visto muitas pessoas que não usam o plural de jeito nenhum. Hoje mesmo eu estava assistindo a um vídeo e a pessoa estava mostrando algumas iguanas. Então ela falava assim, nossa, essas iguana, por que ela põe essas no plural e o iguana no singular?
Se você usar essa, singular, iguana, singular. Se for essas, tem que ser iguanas. Plural com plural, singular com singular. Aqui, ó. Meu esmalte combinando com minha roupa. Lembrem-se disso. Plural com plural, singular com singular. E aí vai. Isso se chama sujeito apassivado. Porque você faz assim, ó. Na agente da passiva, geralmente, o sujeito vem para cá e o verbo vem para cá. Dão-se aulas. As aulas são dadas. Então, aqui você tem o sujeito, as aulas, e dadas aqui está na agente da passiva. Aí se chama sujeito apassivado. Então, eu resolvi começar falando desse tipo de sujeito porque muitas pessoas não sabem diferenciar o sujeito apassivado do sujeito indeterminado, que é o próximo que nós vamos estudar. O sujeito indeterminado, ele é interessante porque na música que eu tenho para falar do sujeito indeterminado, eu uso a fonte do Tororó, fui a fonte do Tororó. Eu vou cantar só um pedacinho, não vou cantar toda não, mas essa frase é muito importante, que é: o sujeito indeterminado, procurei e não achei. Procurei e não achei. Você sabe que alguém fez, que existe realmente a ação, mas a frase não te informa quem foi. Então, nesse caso, você diz sujeito indeterminado. Por exemplo, roubaram um banco. Isso é fato. Chamaram até a polícia para ir. Então, se eu falo roubaram o banco, chamaram a polícia, essa forma aqui do verbo na terceira pessoa do plural, sempre que você tiver um verbo na terceira pessoa do plural e você procurar o sujeito e não achar, geralmente esse verbo é transitivo direto. Então, você procura o sujeito aqui e não acha. Roubaram. Quem foi? A polícia chega, quem que foi? Pegaram e tal? Sabem quem é? Não. Simplesmente roubaram. Procurei e não achei. Então, nesse caso, nós temos duas pistas. São os dois casos que a gramática geralmente fala. O primeiro é esse verbo na terceira pessoa do plural. E o segundo é o verbo também na terceira do plural, só que, desculpa, ele está também na terceira, só que agora é terceira do singular. Então lembra, tudo terceira. Terceira do plural, terceira do singular. Terceira do plural, terceira do singular, seguido de si. Aí você vai falar, não, Márcia, mas aí tá muito parecido com esse apassivado que você falou. É por isso que eu expliquei. O apassivado, você pode fazer aquela conversão que eu falei. Dão-se aulas, vira as aulas são dadas. Agora, aqui, vive-se bem vive-se bem aqui, você não consegue passar essa frase para a voz passiva. Você não vai falar, sei lá, não tem nem jeito, bem é vivido, não existe isso. Quem é aqui? Chama a polícia. Quem é o culpado aqui? O culpado, eu chamo o sujeito de culpado. Quem é o culpado disso aqui? Não sabe. Só que eu sei que vive-se bem em Belo Horizonte. Eu amo minha cidade. Então, não se esqueça desse detalhe. O sujeito indeterminado, procurei e não achei. Achei só duas pistas. Então, as pistas são o verbo na terceira do plural ou o verbo na terceira do singular, seguido de si. Então, esse assunto está fácil. Agora nós vamos pegar um outro assunto, que esse sim, muitas pessoas não gostam, e há uma discussão entre os linguistas
Eu gostaria até de falar sobre os linguistas, porque existem umas pessoas que entram no grupo e ficam discutindo fatores linguísticos. Enquanto a nossa realidade for um concurso público, uma prova qualquer, que usar a gramática normativa, esqueça o que eles falam. Esqueça. Isso é quase uma questão de fé. Eu estava vendo a gramática do Segala, eu estudei na gramática do Segala. Eu tenho uma edição de 1971, ele questionando, ele explica a regra, mas põe uma observação. Esse assunto deveria ser analisado por linguistas, lexicógrafos e tudo mais, por ser incoerente ou qualquer coisa. Mas, gente, existe uma regra. Isso é muito importante vocês saberem. Por quê? É como se fosse uma lei. Eu comparo muito a lei de Deus, mas vamos fingir que eu não vou falar sobre isso, porque tem gente que se incomoda muito com isso. Nós temos uma Constituição. O advogado vai lá, faz o curso, aprende tudo, lê aquilo tudo, como são as leis. Aí vem o outro e fala, aconteceu isso assim, assim. Aí a pessoa fala assim, eu sei que eu estou errada. Por que ela sabe que está errada? Porque existe uma lei que diz que se aconteceu isso, você está errado. Aí ela fala assim, mas eu fui prejudicada, eu quero os meus direitos. Quem sabe eu não acho uma brecha aí. Então, geralmente quem é bem-sucedido é quem obedece às leis. A justiça não protege os que dormem. Então, você não pode desconhecer a lei e simplesmente também deixar para mexer com as coisas lá no final, aí dançou. Então, muito cuidado com isso, porque normalmente os linguistas falam que é um absurdo existir oração sem sujeito. Que a gente explicando sobre sujeitos e falar que é oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. E também porque em inglês isso aí é muito importante quando você estiver estudando línguas estrangeiras, porque isso é um idiotismo da nossa língua. Quando fala idiotismo, é que é próprio da nossa língua, só a nossa que tem, ou então poucas línguas têm. Você vai usar a oração sem sujeito mais clássica, é assim, por exemplo, está chovendo. Está chovendo. Cadê o sujeito? Procurei e não achei, igual indeterminado. Só que a dica não é essa. Você sabe que está chovendo, porque você está vendo a chuva. Mas cadê o sujeito aqui? Então, isso existe em português. Em inglês não existe. Você tem que pôr o sujeito lá. Não vou ensinar inglês não, mas saibam que é assim. Primeira coisa, na verdade, é um verbo indicando fenômeno da natureza. Qual é o verbo que indica fenômeno da natureza? Nós temos vários. Chover, nevar, gear, trovejar. Todos esses verbos são intransitivos, geralmente, e é porque tem sentido completo. Você pode usar esse verbo, ponto final, isso se chama intransitivo. Não precisa de complemento. Então, vamos supor que eu escreva só assim. Tá numa redação e eu escrevo assim, ó. Choveu. Choveu. Aí depois eu continuo a redação. Isso aqui é uma oração absoluta. É uma oração. Você conseguiu falar tudo aí. Choveu. Eu posso inventar um texto bem lindo falando assim. Choveu. Nossa temperatura mudou totalmente hoje em Belo Horizonte e isso mexeu com o meu coração. E aí eu vou falando tanto de coisa. Mas essa oração tem sentido completo e você fala que é oração sem sujeito, porque tem aqui um verbo indicando fenômeno da natureza. Ou mesmo você poderia falar nevou, ou então você poderia falar geou. Aí você vai falar, nossa, mas só existe isso, que pobreza. Não, você pode pôr um advérbio aí, um adjunto adverbial, falar nevou fortemente ontem em Nova York.
Aí pode falar a frase do que for, mas o sujeito é inexistente ou oração sem sujeito. Então, isso acontece com outros verbos também. Na minha musiquinha de memorização, eu uso a palavra tempo. A palavra tempo, na gramática e na minha forma de ensinar, ela fala de tempo relativo à temperatura e tempo relativo ao passado, a coisa que se passou. Então, lembre-se disso. Tempo, aí você tem esses verbos aqui para memorizar. São 4 verbos que normalmente são usados para exprimir a oração sem sujeito, se for relativo a tempo ou tempo passado. Por exemplo, o verbo estar, eu já dei um exemplo aqui, está chovendo. Isso aí indica tempo relativo à temperatura, não é isso? O outro verbo, o verbo fazer. Esse aí é outro que pega em concordância. Faz 10 anos que me casei. Faz 10 anos. E isso é um detalhe interessante, porque 10 anos não está no plural? Você não falou que tem que combinar plural com plural, singular com singular? Essa é uma exceção. Normalmente, quando há o sujeito, você procura lá e vê se a palavra relativa a ela vai para o plural, que isso é uma boa dica para você identificar vários termos da oração. Faz 10 anos que me casei, não tem sujeito, tá? E aí você simplesmente põe sujeito inexistente. Eu me lembro de programas de auditório, né, de calouros. O Luciano Huck chega e fala assim, faz muito tempo que você mexe com isso? Aí a pessoa tá lá super nervosa, querendo falar muito bonito para não ser zombada, né? Então ela fala, já fazem 20 anos. Não tem nada de fazem 20 anos, não. É faz 20 anos. Faz 20 anos que eu aceito isso na minha vida. Faz 10 anos. Já fez 30 anos. Entenderam? Sempre assim, oração sem sujeito. Tempo de tempo passado ou tempo de temperatura. Ou seja, o verbo fazer também eu posso falar, faz frio hoje, por isso a Márcia está de agasalho. Faz frio, faz calor, também isso é oração sem sujeito. Estar, fazer, ser. Ser, por exemplo, hoje são 26 de agosto. Hoje são é do verbo ser. Hoje são 26 de agosto. Hoje é 31 de março. Não importa a forma do verbo ser, se é presente, passado, futuro. Se você colocar indicando tempo, ou seja, tempo passado, quando você fala hoje são 26 de agosto, quer dizer que são 26 dias passados do mês de agosto. Então, o verbo ser e o verbo haver. Esse é campeão. Toda prova de concurso cai isso aí perguntando se está de acordo com a norma culta. E todo mundo cai nessa pegadinha. Quem não fez concurso, quem não prestou atenção, aí você erra. Por quê? Quando o verbo haver for igual a existir, você deixa sempre no singular, sempre no singular. Tem nada de falar que haviam 2, haviam tal, tá errado, não tem nada de haviam. Havia 2 homens naquele lugar, havia 300 tripulantes ali, havia, não importa o número, sempre havia 1, 2, 3, 4, não importa. Muitos, vários, não importa. O havia vai ficar ali direitinho, bonitinho. Eu estive numa formatura uma vez e uma pessoa quis falar bonito e falou assim, neste curso nós tivemos muitos atropelos, muitos obstáculos,
houveram situações que não sei o que, houveram coisas que não sei o que, houveram pessoas, ou seja, ele estragou o discurso, porque não existe houveram situações, existe houve situações, houve um assalto, houve problemas, nunca houveram. Esqueça esse houveram, que ele é raríssimo da gente precisar. Então, ó, o verbo haver, no sentido de existir ou ocorrer, ele vai ficar sempre no singular. Isso é um caso de oração sem sujeito. Se estar, fazer, ser e haver, indica um tempo ou tempo. Tô falando a letra da minha música. Vocês estão dando bobeira. Tem gente, outro dia uma pessoa me elogiou, falou assim: Márcia, você usa o teleprompter? Como é que você faz com esse texto seu que você fala com tanta segurança e ainda se lembra dos exemplos e tudo mais? A musiquinha que eu elaborei tá aqui, ninguém tira mais. Então, assim, precisou musiquinha, eu posso estar até nervosa que eu... como é que é mesmo e tal? Ela chega ali na hora certa. A memória musical é uma coisa fenomenal. A minha família é toda circulada, assim, acompanhada de música. Nós fomos gerados com música. Minha mãe cantava divinamente, ela cantava pro neném e tudo. Então, nós somos afinados, eu reconheço, modéstia. E também as músicas nos ajudam em várias coisas. Eu tenho um CD para ensinar matemática, viu? Eu nem sou boa em matemática, mas eu sei a chave. Se o Brasil usar a música, que nós temos uma musicalidade deliciosa, para ensinar o que presta, o que melhora, o que realmente a gente necessita, nós vamos ser super bem sucedidos. Tô aqui, viu, gente? Ó, quem quiser investir, eu já tenho isso e posso fazer até mais. E você? Tem gente que pega a minha musiquinha, acha uma coisinha que não tem na música e inventa uma outra estrofe. Tudo bem, só que o meu tá registrado, o seu vai ser para a hora da sua prova. Combinado? Então, eu estou esperando o seu contato, as estrelas, sininho, joinha, tudo que eles falam aí, para que você me ajude a ajudar você. Olha, é um prazer muito grande fazer isso que eu faço. Um forte abraço.